mais uma vez, tá? Antes de trazer o material, a gente deixa o horário aberto, né? Disponível para que o prefeito, a defesa ou alguém queira falar com a gente. Estamos à disposição, tanto hoje quanto amanhã, ou quanto a se interessar. Eu vou ler a matéria aqui, e aí você explica pra gente o que é que está acontecendo. É algo que começou agora, é algo que já está no meio, o que é que a gente pode ter de informação, o que é que o Ministério Público também nos ofereceu de informação, porque pode ser algo que está no início, né? E a gente não tem muita informação além daquilo que foi apresentado. Mas o certo é que o Ministério Público da Bahia deflagrou uma operação, segundo o Ministério, contra um esquema que desviou recursos da Prefeitura Municipal aqui da cidade de Ceabra. O Ministério Público da Bahia deflagrou a operação Padrão 78 no dia de hoje para desmantelar um esquema sistemático de desvio de recursos públicos realizado por meio de contratações diretas e irregulares promovidas entre os anos de 2017 e 2021 na Prefeitura de Ceabra, cujo gestor da época era o prefeito Fábio Miranda. Em auxílio às apurações promovidas pela Unidade de Assessoramento e Investigação da Procuradoria-Geral de Justiça, PGJ, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, GRAECO, cumpriu 3 mandatos de busca e apreensão aqui na cidade de Ceabra. Isso aconteceu agora pela manhã. Segundo as investigações, né, os valores dos contratos envolvidos no esquema criminoso beiram aproximadamente R$500 mil. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos, documentos, registros financeiros e uma arma de fogo e munição. As diligências foram autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e integram investigação que apura a prática de crimes contra a administração pública com indícios de direcionamento de processos de inexigibilidade de licitação referentes à contratação de serviços de natureza contábil no âmbito da Prefeitura. Os elementos escolhidos pela Operação Padrão 78, é o nome da operação, vão servir para aprofundar as investigações. Foram cumpridas diligências em 2 imóveis residenciais, em um escritório de contabilidade, envolvendo o ex-agente público e um prestador de serviços. Os mandados buscam apreender documentos, equipamentos eletrônicos e registros financeiros que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos investigados. Ananda, é algo novo aqui para a gente, esse tipo de fato. Isso repercutiu bastante na rede social. Dá para se perceber pelo material que foi disponibilizado pelo Ministério Público que é algo que está no começo, né? Que a gente pode ter ainda muito a acontecer. Mas eu queria que você, pelo menos para as pessoas que estão em casa, entenderem, né, de fato o que está acontecendo. A gente sabe que é utilizado de forma política algumas vezes, tanto situação, oposição, cada um fala do seu jeito, da sua forma, mas de forma fria para a gente entender esse material que foi disponibilizado pelo Ministério Público, tem imagens também, e esse material que foi disponibilizado pelo Ministério Público para a gente, tanto da imprensa como para você que está da sociedade. Nerisvaldo, então, é uma situação que realmente é muito grave. A gente viver isso aqui numa cidade tão pequena, com a arrecadação que não é das maiores, saber que durante um período aí de aproximadamente 5 anos, agentes públicos da prefeitura fizeram desvio de recurso por meio de contratações irregulares. Então, assim, a gente não pode imaginar que está tão no começo assim, porque quando se cumpre um mandado de busca e apreensão, significa que a polícia ou outro agente, né, nesse caso o GAECO, né, como você trouxe aí, está autorizado a entrar naquele local, está autorizado a já ir direto resgatar aquelas provas que vão determinar que aquela operação, aquela investigação ou inquérito, o que quer que seja, está em curso e tem, de fato, relevância já com uma certa materialidade pela justiça. Então, é uma decisão que ela é judicial. Normalmente, o que acontece com essas operações é que elas vão ser o resultado de uma operação que já está em curso, né? Tipo, ele deflagrou agora, mas já com cumprimento de mandato assim, só de pra busca gente e entender, apreensão. A gente não tem essas informações no que o Ministério Público nos ofereceu, mas pode ser uma outra operação maior que está acontecendo por fora,
E que chegou em Ceabra também. Não, eu acredito, não posso te dizer isso, né, com toda certeza, mas eu acredito que no caso do âmbito dessa própria operação, é algo que já está buscando recolher as provas. Então, de certa forma, já existem os indícios, já existe uma certa materialidade desses fatos que estão acontecendo. Então, assim, você vai apreender equipamentos eletrônicos, como você trouxe. Então, o que a Justiça está buscando agora, e a polícia, no caso, por meio, né, do Centro de Investigação, é recolher possíveis provas de que aquilo estava de fato... Para confirmar aquilo que foi... As denúncias, eu não sei se foi por meio de denúncia, provavelmente, né, ou investigação originada ali direto pelo Ministério Público, é isso, inclusive ele apreender pessoas, né, e aí você pergunta assim, mas o que é que está acontecendo, por que isso está sendo feito, né? Por conta, o GAECO mesmo é um grupo permanente de auxílio ao Ministério Público para essas questões mais complexas. Então significa que já está em andamento. E agora foi deflagrada a operação, mas já com os mandatos de busca. Então, assim, o que é de fato essa denúncia? Contratações irregulares diretas, que é quando a entidade pública ela contrata diretamente um fornecedor sem passar pelo processo de licitação, né, violando as leis, tanto as leis, né, do país, as leis de licitação, de contratação por meio dos gestores públicos das prefeituras, nesse caso das prefeituras municipais. Então, assim, grave novamente, a gente acabou de passar aqui em Ceabra por uma questão parecida, né, nesse novo mandado. Que agora, quase aconteceu, né, que a gente estava acompanhando, né, trouxe uma divulgação e... Exatamente, trouxe uma divulgação, então isso quase aconteceu aqui, a gente viu isso e me preocupa bastante saber, nossa, então a gente está em vias de descobrir que durante 5 anos também houve esse tipo de... Só explicando, está em vias de descobrir, né? Porque ainda não terminou o processo, a gente não tem como confirmar, porque a gente pode ter um resultado, né? Por um lado positivo, que a investigação teve um resultado, ou não, né, Ananda? Está no meio desse processo. Exatamente, ainda. A gente ainda não sabe assim. Só para ser justo para você que está em casa, por causa dos cortes. De qual pasta, né? A gente ainda não tem essa informação qual foi a pasta. A gente também vai já entrar em contato com o Ministério Público para entender melhor se for possível, mas é isso. Podem ser várias coisas que teriam acontecido aí. A contratação direta, ou a licitação feita de forma irregular, que também pode acontecer, ou aquela falta de transparência que deixa o chamamento público ali nebuloso, e aí isso permite que sejam feitos acordos por fora. Isso aqui está meio nebuloso e um fornecedor, um possível fornecedor vai ser beneficiado por conta dessa. Então são muitas coisas que podem ter acontecido. Podem, viu, gente? Para você que está em casa, porque o pessoal gosta muito de corte, viu? O pessoal adora colocar os nossos pedaços aqui em corte, às vezes coloca palavras em nossa boca, o que a gente não disse. O processo está em andamento. É importante entender, esse não é o final do processo. A gente já não tem o resultado do que aconteceu. A gente está no meio de um processo, provavelmente. Né, muito grande. Existem os indícios, Existem os indícios, existem investigações, existem já mandados de busca e apreensão em vias de recolhimento de provas. E, enfim, são todas essas possibilidades que eu trouxe aqui, né? Porque não são a maioria das contratações de agentes públicos com fornecedores para a prestação de serviços em entidades públicas, elas dependem de um processo licitatório, perdão. Algumas vezes elas não dependem, e não é esse caso que está sendo tratado pelo Ministério Público, muito pelo contrário, né? A gente está tratando de casos específicos cujas contratações irregulares deram origem a essa investigação, o que é muito preocupante aqui para a nossa cidade. Muito bem, tá aí, gente. A gente trazendo esse material para você que está acompanhando em casa, a gente vai, é claro, contactar o Ministério Público para ver se aprofunda e entende mais um pouco do que está acontecendo. E é isso, a gente vai estar acompanhando de perto algo que ou está no começo ou no meio, ou né? No meio. A possibilidade de estar no meio, para estar nesse fato, está no meio. Exatamente. Né? Eu acho que estamos no meio. Muito bem.